E aí pessoal, meu nome é George, esse é o GeoLê e eu já falei com vocês sobre o Logos, mas hoje, especificamente nesse vídeo, eu quero falar sobre o Logos Essencial, o pacote base essencial em português. Eu já falei sobre o Logos aqui no canal em alguns vídeos anteriores, você pode dar uma olhada lá. Eu faço um geral de quais são as funções, quais são as vantagens, um comparativo com a biblioteca física ou com outras funcionalidades que só o Logos oferece. E muita gente se convence de que de fato o Logos é um programa muito bom, é um programa que vale a pena ter, gostaria de ter, mas não sabe por onde começar. Dentre a variedade de pacotes que existem, realmente é importante você considerar com muito cuidado quais são as vantagens, quais são as suas necessidades, o que você espera que o pacote do Logos te atenda. Uma coisa que eu quero que você pense é o seguinte: você não deve olhar para o pacote mais simples como se não tivesse nada de útil lá, e nem para o pacote mais top, o mais avançado, como se só aquele te atendesse. Então, a forma de você avaliar cada um dos pacotes, o essencial, o bronze, o prata, o ouro e o platino, é dando uma olhada mesmo em cada um dos recursos e cada uma das funcionalidades. É nisso que eu quero ajudar você. Então, hoje nós vamos ver o pacote essencial, que é o pacote mais básico, o pacote inicial ali, e certamente o pacote mais acessível também, financeiramente falando. Então vamos lá, vou deixar o link na descrição, mas se você acessar pt.logos.com, você vai ver essa janela inicial aqui, fazendo uma introdução ao programa. Mas se você vir aqui em loja, pacotes base, você tem aqui todos os pacotes do Logos em português. E olha só um destaque aqui, 25% off. O Logos em português está com uma promoção até o final desse mês, e é uma promoção muito boa, viu pessoal? Esse desconto não aparece o tempo todo não. Então se você considerar já adquirir o Logos, vale a pena você já aproveitar essa promoção, que vai até o final do mês, se não me engano, no dia 30. Mas vamos lá, vamos ver o programa aqui. Então você pode clicar na setinha aqui para ver os outros. Aqui o bronze, vamos ver o essencial português. Beleza, aqui você já tem uma breve descrição do que tem no pacote, alguns destaques aqui de recursos. Olha só que interessante, ele já fala aqui onde você pode usar Windows, Mac, Smartphone, Web. Você tem aplicativos do Logos para diversos dispositivos. Descendo um pouco mais aqui, você tem uma breve descrição para cada uma das funções. Por exemplo, para estudos bíblicos, como o Logos Essencial pode te ajudar. Para línguas originais e exegese, não tem muitos recursos, mas já tem alguma coisa que aqui é a Bíblia interlinear, depois eu mostro para você. E aqui são funcionalidades em geral do Logos. Vamos lá, descendo um pouco. Aqui você tem os destaques principais do recurso, que é do pacote base aqui, né? E aqui a lista de todos os recursos que vem no Logos. Inclusive vem aqui, ó, inspiração e autoridade da Bíblia, do Benjamin Warfield, que é um autor muito respeitado. E esse livro aqui é um livro de referência. Vamos ver o Logos aqui mesmo, né? O programa. Eu tenho outros recursos também, mas eu quero mostrar para vocês apenas recursos que vem no pacote essencial. Autoridade, já apareceu alguns recursos aqui, mas vamos ver o do Warfield. Ele já abre aqui no livro. Olha só, aqui você tem o índice nessa aba aqui lateral para você navegar. Deixa eu abrir um pouco mais aqui pra gente ler. Você vê que é uma interface assim bem simples. Olha, ela diz, a escritura diz, Deus diz. Olha só, tudo isso é a mesma coisa. Capítulo 7, você clica aqui, ele já abre direto no capítulo 7. E aqui você tem o texto, né? E se você estiver fazendo um estudo bíblico, por exemplo, olha só, você quer indicar a passagem do livro que fala sobre isso aqui, tá aqui em cima, ó, página 241. E algo que o Logos oferece também é que se você tiver... Algo que o Logos te oferece também é que se você tiver fazendo um estudo sobre esse trecho e você quiser, por exemplo, copiar aqui, ó, vou copiar o parágrafo todo. Ctrl C, eu abri aqui um arquivo em doc e aperto Ctrl V, ele já me mostra aqui o trecho e olha só, uma notinha de rodapé, quando você desce, ele já traz a referência com o número da página, edição, cultura cristã, ano, local, sem nenhum recurso a mais, só copiar e colar. Olha, esse livro aqui ele custa em torno de R$65. Se você vier aqui pesquisar, por exemplo, chaves, que é um recurso que já vem nesse pacote também, chaves para a Bíblia, ele está falando aqui de vários textos, né? Vamos dar uma olhada em Hebreus. E aqui, Hebreus. Pá. Você tem aqui esse livro que ele traz uma breve introdução a cada livro da Bíblia. Então aqui tem um pouco de contexto, com data, o tema do livro, as principais divisões do livro, características principais,
um esboço geral do livro, olha só que interessante, ensinamentos notáveis e a chave aqui. Hebreus é escrita para crentes que, diante de pressões ou dificuldades, são tentados para voltar para trás. Essa é a base divinamente concedida para o nosso encorajamento. Quando ele fala assim, Hebreus é escrita para crentes, né, desse jeito aqui, a gente sabe que originalmente não é bem essa a ideia, né? Ele foi escrito para judeus cristãos, mas já mostrando aqui qual é a chave no sentido aplicativo, né? Então é bem útil esse livrinho aqui. Outro muito bom é a série Questões Cruciais. Aí você tem aqui todos os livros, por exemplo, vamos supor que você está estudando aqui Deus Controla Tudo. E aí você tem aqui o livro e olha só, ele já indica para você aqui a página, né? Tá aqui, página 36. Se você estiver estudando com o pessoal, você já pode indicar, por exemplo, se está usando o livro digital, né? Indica a página no livro físico. Outra coisa interessante é que aqui em cima o Sproul começa a falar, olha, infelizmente as pessoas começaram a associar a vitória da batalha com a própria arca e não com Deus. Vemos isso em 1 Samuel 4, que relata uma ocasião em que os israelitas foram à batalha contra os filisteus e sofreram a derrota com perda de 4.000 homens. Beleza, ele fala aqui 1 Samuel 4. Só que ele segue fazendo um comentário e aplicando a sua ideia aqui de 1 Samuel 4, apenas citando os versículos, versículo 4, versículo 5 e 8. Só que o Logos já identifica automaticamente que ele está falando de 1 Samuel 4, 11. Tá vendo ali? 1 Samuel 4, 11. Descendo aqui um pouco mais, ó. 18 a 22, ele já indica ali 4, 18 a 22. Eu acho esse recurso muito prático. É uma coisa simples, mas ajuda bastante para você ir conferindo, acompanhando. E se você quiser ler um pouco de contexto, por exemplo, aqui, quebrou o pescoço e morreu. Caramba, tá aqui o texto, né? Aí você clica, ele vai abrir para você a Bíblia na sua edição preferida, que tem como você personalizar, né? Fazer menção da arca, caiu ele de cadeira para trás junto ao portão, quebrou-lhe o pescoço e morreu. Mas caramba, ele quebrou foi o pescoço mesmo? Quebrou-se-lhe o pescoço? Quando você passa o mouse em cima aqui, já indica ali embaixo, olha só, a definição, né? Verbo no nifal, waikitol, que é o imperfeito. Terceira pessoa, feminino singular. Então se você estiver estudando gramática, você já sabe qual é essa ideia do quebrou-se-lhe através do nifal ali, né? Que ele já indica qual é a palavra. E se você estiver estudando, por exemplo, o livro de Lucas, vou colocar aqui, você pode colocar tanto Lucas, e já digita aqui o capítulo, quando pode colocar, por exemplo, a abreviação, ele identifica também, não tem problema. Parábola da ovelha perdida. Então tá aqui a passagem bíblica. E você quer ver um comentário. Lucas. Você tem aqui o comentário do Itamir Neves sobre o capítulo aqui de Lucas 15. Beleza, aqui você tá fazendo estudo e tal. Ah, beleza, muito bom. Você vê os comentários dele. Uma coisa que eu posso fazer é o seguinte. Eu posso criar aqui, clicando nesses 3 pontinhos, um conjunto de interligações. Vamos colocar aqui o A. Aí você vem aqui nesse comentário bíblico, onde está aberto aqui o comentário de Lucas, do Itamir. Os 3 pontinhos também. Conjunto de interligação também A. O que isso significa? Quando eu estiver aqui no 15, eu estiver passando, ó, eu girei um pouquinho, ele já chegou no versículo 3, ele já mostrou aqui a partir do versículo 3 a 7. Descendo um pouco mais, ó, 8 a 10, ele já mostra aqui. E aí ele fica interligado, à medida que eu for passando, por exemplo, Lucas 16, ele já mostra aqui. À medida que eu for passando do lado de cá, ele mostra do lado de cá. E interessante, deixa eu voltar aqui, eu vou voltando, ele vai voltando lá também. Parábola da ovelha perdida tem um paralelo com Mateus 18, do 10 ao 14. Vamos dar uma olhada nisso? Eu clico aqui, ele já abre Mateus 18 e olha só, o Itamir também tem um comentário de Mateus, ele já abre automaticamente na mesma parte que está do lado de cá, Mateus 18, ele está aqui também, Mateus 18. Do 10 ao 11. Essa praticidade eu desconheço algum programa que ofereça. E no pacote essencial você já tem isso tudo interligado dentro da sua biblioteca. Então você tem esses comentários do Itamir Neves, a série Questões Cruciais,
são 19 volumes que já vem na biblioteca, 66 chaves da Bíblia, o livro do Warfield sobre inspiração e alguns diversos outros livros também. Somando à biblioteca apenas alguns livros selecionados, isso dá mais ou menos uns R$610. Só que o pacote essencial, ele tá custando $139 e mesmo o dólar estando caro, isso é equivalente mais ou menos em conversão direta a R$535. E se você aproveitar a promoção até o final desse mês, fica por R$104,99 e você acaba pagando R$413,24. Então assim, mesmo sendo um valor consideravelmente alto, ele ainda é mais barato do que os livros físicos. E sim, eu pesquisei inclusive considerando algumas promoções nos livros físicos. Bom, agora eu queria mostrar para vocês aqui um recurso no aplicativo. Estou aqui com um tablet simples, ok? Não precisa ter nenhum recurso avançado. E eu tenho aqui o aplicativo do Logos. Estou vendo aqui esse livro, Pequeno Livro para Novos Teólogos, que é um livro muito bom. Eu clico aqui, ele abre o livro para mim, que é um livro de introdução ao estudo da teologia. Um livro muito bom, por sinal. E olha só, esse trecho. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não porque a pessoa entenda imediatamente as frases latinas arcaicas ou complexidade da matemática, mas porque o adorador não vê mais apenas o mundo fragmentado, e sim está diante daquele que mantém coesas todas as coisas. Nossa, a frase é legal, né? Eu vou grifar ela aqui. Seleciono e puxo. Ok. E aqui logo em seguida você tem alguns textos, né, para você ir conferir o que ele quer dizer com isso, né, os textos provas, a base bíblica do que ele acabou de dizer. Só que o Logos ele já te ajuda, porque uma vez que você clica aqui, todo texto bíblico, ele já mostra a referência para você. Salmo 19:9, Salmo 111:10, você clica ali, temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Prudência, palavra bonita, né? Você clica aqui, saltar para a referência. Ele abre aqui o texto, aqui, 111, né? Revela prudência, todos os que o praticam. Vamos ver essa palavra prudência aqui. Eu clico em informação. Ele mostra aqui uma análise morfológica da palavra e eu posso clicar em estudo de palavra. Está carregando, porque isso aqui está conectado na internet. Eu não preciso fazer o download desses recursos para ter acesso a isso no aplicativo. Isso é uma coisa muito útil, que ajuda bastante, principalmente para quem não tem muita memória. E aqui, olha só que interessante. Um dos recursos de estudo de palavra é ele mostrar como a palavra hebraica daquele trecho é traduzida em outros lugares na Bíblia. Traduzido como bom, melhor, boa, melhores, parecer. Olha só, é traduzido como parecer. Eu clico aqui no laranja, né, esse aqui. E ele mostra aqui para mim todos os textos bíblicos que a palavra é traduzida com esse sentido. Ixi, mas aí o que eu tava lendo mesmo? Ah, era o texto lá do Pequeno Livro para Novos Teólogos, né? Passo pro lado, volto ao texto bíblico, passo pro lado, e tá aqui o livro no mesmo lugar que estava antes. Mostrei no tablet aqui pela facilidade da tela, mas isso no celular tem a mesma utilidade, a mesma função. Agora olha só que curioso, você vem aqui, volta pro Logos, por exemplo, né? Você estava lendo na rua, por exemplo, no trabalho, e você chega em casa e tem acesso ao seu computador, você quer ver lá o texto Pequeno Livro para Novos Teólogos do Kelly Capital. Você clica aqui, ele vai abrir exatamente no mesmo lugar, olha o grifo aqui que você já fez no seu livro. Os textos aqui, tudo exatamente integrado. E por fim, um último recurso que eu gostaria de mostrar, vou fechar aqui tudo, fechei. Em guias, você tem aqui diversos guias de trabalho e existe um guia de trabalho muito útil chamado Fluxo de Trabalho. Indutivo, tá aqui. E aqui você pode fazer um estudo indutivo, um estudo bíblico indutivo de qualquer passagem bíblica e ele te dá um guia passo a passo do que você deve fazer. Esse fluxo de trabalho simples para estudar uma passagem da Bíblia usando as abordagens de 3 estágios: observação, interpretação e aplicação. Na observação, o que esse texto diz? Na interpretação, o que esse texto significa? Na aplicação, o que esse texto significa para mim? Oh, que legal! A gente estava falando de prudência lá. Vamos ver aqui o Salmo 111. Ele já indica aqui. Eu clico. Ok, ele já mostra aqui o passo a passo
de acordo com aqueles 3 níveis, né? Observação, interpretação e aplicação. Leia a passagem múltiplas vezes, leia em múltiplas traduções, estabeleça os limites da passagem. Isso aqui é bem legal, esse passo a passo. E você vai seguindo aqui, você vai preenchendo aqui com seus comentários. E todo esse passo a passo está integrado com os recursos que você já tem. Por exemplo, compare versões da Bíblia. Eu clico aqui, ele já abre uma janela de comparativo de versões da Bíblia. Ele abriu um aqui que já estava por padrão, mas aqui, pronto, eu coloquei aqui as Bíblias que vêm no pacote essencial. Beleza. Então aqui você tem a RA, revista atualizada, a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, e aqui algumas versões um pouco mais antigas. Essa aqui, por exemplo, é baseada na Vulgata. Essa aqui é uma Bíblia, de João Ferreira da Almeida, como é que tá o nome do autor? Contendo o Novo e o Velho Testamento. Essa aqui também é um pouquinho mais atual, revista e corrigida, mas também é bem antiga. Coisa interessante, é que nesse recurso de comparação, essas bolinhas indicam qual a diferença entre as versões. Você tem aqui a porcentagem, então existe uma diferença de 70% da RA. É bem diferente, né? E a mais próxima é essa aqui, que é um pouquinho mais atual, 50% de diferença. Mas olha só, quando você vê aqui Aleluia, olha só como essa versão traz Aleluia, né? Quase uma transliteração própria mesmo do hebraico, né? Você passa o mouse em cima disso aqui, ele te mostra o que exatamente está diferenciando da primeira, né? Se você quiser que fica essa diferença já no texto, tem essa função aqui, ele mostra a diferença riscada aqui. Então é bem interessante esse recurso de comparação. Você pode ir adicionando outras bíblias também, já existe a NVI, a revista corrigida um pouco mais atual também, a nova Almeida atualizada está em processo para estar disponível no Logos também. Voltando aqui, por exemplo, você tem aqui a parte de interpretação, pesquise palavras importantes. Ao clicar aqui, ele já seleciona para você algumas passagens importantes, como eternidade, poder, longo tempo, eternidade, presa, alimento, enfim. E ao clicar aqui, ele vai abrir aquele estudo de palavras semelhante ao que a gente viu no tablet, né, quando eu mostrei para vocês. Olha só, tem essa palavra aqui, né, como longo tempo, eternidade, olam. Olha só, olam, né? Você já ouviu falar desse nome, olam, em algum lugar? Pois é. E tem também essa palavra ad. Quando você clica, abre também o estudo. Então você tem 2 palavras diferentes aqui, né? Olam, eternidade, eterno, né? Como é traduzido na RA, ela mostra todas as ocasiões em que aparece a palavra olam e como ela é traduzida na RA, isso é muito importante. E do lado de cá, a palavra ad, né? Você percebe que o campo semântico delas são bem próximos, mas são palavras diferentes. E aí você pode fazer estudo de palavra, comparando o texto bíblico aqui, vendo a diferença entre cada uma delas e como ela aparece no Salmo 111. Aí você está fazendo um comparativo aqui das versões e você percebe que essa versão antiga aqui de Almeida traz um aleluia bem diferente, né? Então vamos supor aqui que você quer fazer um comentário sobre isso. Aqui, suas observações. Considera que você leu. Há coisas que você não entende, aí você pode listar aqui. O que mais você percebe nessa passagem? Vou colocar aqui uma observação. Percebemos que numa versão antiga da Almeida aparece a palavra aleluia ao invés de aleluia. Pronto, você fez aqui uma anotação e apareceu esse símbolozinho aqui. Olha só, se você clicando aqui, ele já aparece o texto bíblico com o símbolo da nota, a nota que você fez. Ao clicar aqui, ele abre a RA, tem o mesmo símbolo da nota. Por quê? Porque essa nota, quando você clica para abrir a nota, ele tem aqui o que é chamado de âncora. É o que vai apontar para essa nota. E uma âncora que tem aqui é Salmo 111, de 1 a 10. Ele não está identificando qual é a versão bíblica que você está usando. Ele está dizendo apenas que você está nessa passagem. Então, qualquer Bíblia que você abra em Salmo 111, ele vai indicar essa nota. Abrir a NTLH, mesma coisa, ele indica a nota. E o recurso de notas é bem interessante também, porque você pode fazer essas anotações aqui à medida que você estiver fazendo um estudo bíblico, anotando coisas em aula, ou você está na igreja, você viu alguma coisa interessante que o pastor colocou ali,
aqui na hora do sermão, você anota aquilo, você salva isso no Logos, nessa ferramenta de notas, você sempre vai ter aquele comentário ali acessível para você, o que é algo muito interessante. Você pode organizar por cadernos também, seja por livro, seja por estudo. Por exemplo, você tem um caderno aqui de devocional pessoal. Sempre que você estiver fazendo seu devocional, você faz as suas anotações aqui. Você digitando app.logos.com, você pode fazer o seu login. E eu faço meu login e perceba, é muito parecido com o programa software nativo mesmo, né, no navegador. Ele vem um pouco mais simples, mas, por exemplo, tem a ferramenta de notas aqui. Olha só a nota que a gente fez do Aleluia. Você tem acesso aos seus livros aqui. Autoridade. E aqui você tem acesso aos seus recursos em qualquer computador que tenha acesso à internet. Vamos supor que você esteja viajando, esteja na casa de um colega, quer ter acesso às suas anotações. Enfim, é muita coisa. Eu não falei sobre todos os recursos que estão disponíveis no pacote base Logos Essencial, mas eu procurei dar alguns destaques do que eu acho mais interessante, que já está disponível mesmo nesse pacote mais simples do que os outros. Olha, eu acho que o Logos Essencial ele é muito útil para quem quer fazer um estudo pessoal mesmo. Gosta da ideia de ter um software bíblico, quer fazer os seus próprios estudos ali, fazendo a comparação de palavras-chave, ou alguém que está iniciando nos estudos bíblicos, mas quer avançar, quer chegar mais à frente, mas ainda não tem estudos avançados, então tendo um pacote mais simples é interessante para você já se preparando para posteriormente talvez fazer um upgrade. E eu diria que é muito útil para quem quer ser um futuro seminarista. O cara quer ser seminarista, quer estudar teologia, quer ser pastor, quer usar essa ferramenta de maneira mais avançada lá na frente, mas ainda não está pronto para isso. Comprando esse pacote, ele já vai se familiarizando com a ferramenta, que é algo que ajuda bastante. Depois ele vai saber exatamente o que ele vai sentir falta, o que ele quer. E não se preocupe que o Logos nunca vai cobrar 2 vezes pelo mesmo recurso. Isso significa que todos os pacotes avançados à frente, todas aquelas funções que o Logos Essencial já tem, que caso você já tenha comprado, ele não vai cobrar uma segunda vez. Então, todos os pacotes à frente eles já ficam com um pequeno desconto ali. Eu diria também que é muito útil para quem já tem um Logos em inglês, por exemplo, e quer ter uma base de dados em português, ou para quem quer adicionar, não precisa de recursos muito avançados, mas quem quer ter um pacote base e quer ir adicionando recursos avulsos aos poucos, né? Essa é a minha opinião e as minhas indicações. O que você achou do Logos Essencial? Deixe nos comentários aí a sua opinião, e eu pretendo falar em vídeos mais à frente ainda sobre os outros pacotes, o bronze, o prata, ouro, platino. Deixe suas opiniões aí embaixo nos comentários, suas dúvidas também. Tem alguma função específica do que você viu aqui, que eu passei bem rápido, que você gostaria de ver um pouco mais em detalhe? E é isso, pessoal, vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!